paz. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único Deus, a única verdade, o único caminho, a única vida. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, do Rio de Janeiro, Brasil. Estou chegando ao Brasil e a 89 nações do mundo com uma mensagem chamada o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho são as boas novas, especialmente para aqueles que estão agora desanimados, desencorajados, que já tentaram muitos caminhos para encontrar Deus e até hoje não foi possível. Então, graças a Deus, e eu quero saudar a todos com esta graça da parte do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou aqui trazendo boas novas de grande alegria para todos. Salam. O ser humano foi criado por Deus para o louvor, a honra e a glória do Criador. Deus. Esta palavra sempre foi para muitos apenas um enigma. Quem é Deus? Onde está Deus? Por que Ele me criou? O que Ele tem para a minha vida? O que eu posso melhorar para ser aquilo que Deus diz que eu tenho que ser, pois para isto Ele me criou? Quem é Deus? Então, eu preciso de lhe responder com convicção, com as Escrituras Sagradas e com a verdade absoluta. O mundo é cheio de deuses. O mundo é cheio de divindades. Mas na realidade, só existe uma verdadeira divindade: o Senhor Jesus Cristo. Não existem opções espirituais para termos a garantia da salvação. Nós temos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, o Redentor, o mediador entre Deus e os homens, aquele que foi a propiciação dos nossos pecados, aquele que deu a sua vida e numa cruz do Calvário, Ele ali se entregou por mim e por você e pagou o preço da justiça de Deus, daquilo que era uma dívida que constava contra nós. Então, todos pecam, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há uma única pessoa nesta terra que tenha a capacidade de gerar a sua salvação. Salvação é um dom de Deus. A salvação foi a razão da vinda de Jesus. Os outros deuses proclamados em toda a terra não fazem parte das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada, a Bíblia, aponta um caminho, uma verdade, uma vida, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. Isto é o que dizem as Sagradas Escrituras e que eu creio há 50 anos. Eu o recebi como Senhor e Salvador com uma missão específica: proclamar, e eu estou fazendo agora pela Global Grace Missions, a todas as nações, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele te ama, que Ele deu sua vida por você, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele se sacrificou na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, no Monte Gólgota. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Por isso, eu estou com a minha Bíblia, a palavra de excelência, a palavra das palavras, Bíblia. A palavra sagrada está aqui. E ele diz, Paulo, o apóstolo da graça de Deus, escrevendo aos Hebreus,
hebreus foram os judeus remanescentes que creram em Jesus. Eles não creram em Moisés, eles creram em Jesus como o Senhor. E Paulo escreve aos hebreus, portanto, uma igreja de judeus convertidos ao cristianismo, que é isso que eu venho propor hoje para você. E ele diz, Jesus Cristo, ontem, portanto, quando ele diz ontem, no passado, desde a criação até a sua existência em carne, ele disse, ontem e hoje, ele é o mesmo e o será para sempre. Isso me dá um ânimo, um regozijo, uma alegria muito grande, porque eu não estou aqui proclamando uma religião. Religião não salva. Eu não estou aqui proclamando uma utopia que não tem resultado. Eu estou aqui proclamando boas novas de grande alegria e lhe dizendo, lhe asseverando, porque eu creio, porque esta obra foi feita em minha vida, eu creio que Jesus Cristo é o único Senhor, o Salvador, o Redentor, e só nele eu posso crer com a garantia da minha vida hoje e para sempre, a salvação eterna. Então eu sei que há muitas pessoas desanimadas porque estão debaixo de grandes lutas, do outro lado, sem nenhuma esperança, enfrentando momentos de luta, de cansaço, de fragilidade. Parece que tudo escapa das mãos, parece que está dentro de um túnel escuro, parece que está tateando na vida em busca de uma resposta, em busca de uma rocha para sustentar a sua vida. São dias que pesam, são dias que parecem que a alma oscila. Mas hoje a palavra de Deus nos faz lembrar algo muito poderoso. Ele disse, Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Nós não estamos falando de um Deus criado por uma nação. Nós não estamos falando de um Deus criado por uma religião. Nós não estamos falando de algo utópico, nós estamos falando da única verdade, aquilo que você precisava de saber, de ouvir e de receber, é que Jesus Cristo é o Senhor, que deu a sua vida, derramou o seu sangue, Ele pagou o preço da justiça de Deus, Ele eliminou a ira de Deus que estava sobre a nossa vida, por mim e por você. Isto gera uma grande mudança. O corpo muda, a mente muda, as emoções mudam, e o caráter muda, a consciência muda. Então, se você vive hoje numa gangorra oscilante, eu quero lhe dizer que Cristo permanece. É o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. Essa é a verdade que está no meu coração como um pastor de almas, como um chamado a quem Deus propôs uma carreira de anunciar o Evangelho, porque só o Evangelho salva. Por isso é que ele diz no versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, porque nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Não há proveito se você se colocar diante de uma imagem. Não há proveito se você adorar um ídolo. Não há proveito se você se autoflagelar. Não há proveito se você se autocondenar. Isso não é nada, isso é sofrimento humano. Isso não tem parte com Deus. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. E é o único. E é o soberano. É aquele que, ao dar a sua vida, pensou em mim, pensou em você. Então, hoje acaba o teu desânimo, hoje acaba a tua instabilidade e hoje nasce uma sensação de que a sua vida está agora no controle de Deus. O cenário muda todos os dias no mundo inteiro. Os deuses mudam. As respostas não vêm. Parece que tudo é longo demais. Mas o autor dos Hebreus escreveu para aqueles que são
cristãos que eram judeus convertidos ou aqueles que são de origem gentílica, como eu, que não tenho sangue de Israel nas minhas veias. Eu fui uma pessoa debaixo da escravidão da idolatria. Eu era um católico apostólico romano. Nunca uma missa me trouxe uma resposta aos meus questionamentos. Eu não sabia sequer, e durante 21 anos estive na igreja, eu não sabia por que eu existia. O que Deus tinha para mim? Eu entrava vazio na missa e saía vazio. Como vazia é toda a religião. Sabe o que significa religião? Vem de uma palavra latina, religare, aquilo que liga o homem a Deus. E eu vou lhe dizer, uma vida sacrificial apenas te gerará cansaço, não te dará motivação emocional. Agora, Jesus oferece a verdade eterna. Ele disse, eu sou o mesmo que dei significado, beleza à terra quando ela era um caos, vazia, sem forma. Sou eu e fui eu que estive naquele monte Gólgota oferecendo o meu sacrifício como o cordeiro, e sou eu que estou no trono de glória governando as nações com vara de ferro. Então nós estamos falando algo que tem significado, algo que não oscila. O amor dele não diminui, a fidelidade dele não falha nem muda. Veja que no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra e mudança. Agora Jesus é chamado o Pai das luzes, que significa que nele não há sombra, não há mudança e não há variação. Então o caráter de Deus não muda. O mundo muda todos os dias. Cristo não entra em crise. Você pode estar numa crise, o ser humano pode estar numa crise, mas ele sempre foi fiel, desde a criação. Quando ele disse, ouçam, eu sou o único Deus, na redenção, quando ele toma sobre si o castigo que era meu e seu, e de forma graciosa nos dá a salvação pelo seu sacrifício. Então não se deixe levar por religião. Religião não salva. Se você morrer hoje sem Jesus, o seu lugar será um lugar de sofrimento chamado Sheol ou Hades ou inferno. Creia. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Hoje o mundo está cheio de doutrinas. Jesus, há 2026 anos atrás, já alinhava estes pensamentos dizendo, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que por fora têm uma pele de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Aqueles que pregam religião, aqueles que pregam um emocionalismo. Isso tudo é fraqueza, isso tudo é vento que passa, não consolida a vida, não há substância. É por isso que o mundo está tão desanimado e tão confuso. A dor abre espaço para a dúvida. Mas Cristo continua o mesmo. Aleluia! A verdade dele não mudou. O evangelho não mudou. A salvação não mudou. É ele que define o rumo. Não é o vento da religião. Ele é a âncora. Quem conhece Cristo sabe que está falando do único Deus, do soberano Deus, o Rei de reis, Senhor de senhores, o cabeça da igreja, aquele que é o sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que é soberano, que é clemente, que é misericordioso, aquele que não deixou você se perder, porque você é ovelha dele. Aquele que não deixou você ser levado por sentimentos momentâneos. Aquele que é real, aquele que é verdadeiro, aquele que é para sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a sua fidelidade sustenta a nossa vida. No livro de Paulo, quando escreveu
a Timóteo, seu discípulo, um jovem pregador, ele disse, olha, no capítulo 2, versículos 13 em diante, ele diz, se somos infiéis, ele, Jesus, o único Deus, o soberano Deus, o cabeça da igreja, o Redentor, o Salvador, o pastor, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele disse, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isto é profundamente consolador. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode dizer, nem mentir, nem fracassar. Eu sei que eu tenho muitas pessoas participando da Global Grace Missions que estão vacilando, que se sentem pequenas. Mas eu quero dizer que a fidelidade de Deus não depende da sua estabilidade. A sua fraqueza não altera a fidelidade de Deus. Cristo não muda de ideia. Ele já pensou em você. Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Ele criou o teu espírito. Ele fez uma obra completa. E no tempo dele, ele permitiu que eu o ouvisse. O tempo dele para a tua vida chegou. Hoje você está ouvindo o Senhor chamar, dizendo, você está desanimado, você está cansado, você está se sentindo totalmente incapaz. Quem sabe até um sentimento e um pensamento de suicídio já tomou conta de você. Quem sabe se você traz na sua herança familiar uma maldição que limitou a sua vida e limitou a vida da sua família. Mas hoje Jesus Cristo está lhe dizendo, olha, eu sou o mesmo de ontem, eu sou o mesmo de hoje, eu sou aquele que criou todas as coisas, eu sou aquele que fez a redenção, eu sou aquele que ressuscitou dentre os mortos, eu sou aquele que estou assentado no trono, eu sou aquele que voltará para buscar a sua igreja. Tudo está no controle dele, tudo está debaixo da soberania dele. Mesmo se você não entendeu o processo que te trouxe ao dia de hoje, Deus o conhece, Deus conhecia a tua vida. Ele escreveu o teu nome nas palmas das suas mãos e ele veio para te buscar. Ele veio para dizer a você, vem a mim. Ele não está dizendo, vai a um Deus, vá a uma divindade, procure um caminho, siga por um atalho. Ele está dizendo, vem a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. Eu te aliviarei. E ele promete uma paz que o mundo não pode dar. Um descanso que o mundo não pode dar. Um descanso que chegou agora à sua vida porque você ouviu a verdade. A verdade está entronizada no teu coração. E com esta verdade, eu lhe digo, você está livre. Livre das amarras, das algemas, das correntes, das religiões. Livre do pregador que judaiza o gentio. Livre da mensagem de Moisés, que para nós, gentios, que não temos sangue de Israel, é um ministério de condenação e de morte. Jesus disse, foi para a liberdade que eu te libertei. Não aceite de novo um jugo de escravidão. Você é livre se você tem Jesus. Pastor, e como eu posso fazer para ter Jesus? Uma confissão. Pare agora e diga do seu coração com os seus lábios, Senhor Jesus Cristo, único e soberano Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor,
eu te confesso com os lábios, crendo com o coração que tu és a partir de hoje o meu Senhor, porque me chamaste, me predestinaste, me justificaste e me glorificaste. Aquilo que tu tinhas no teu coração, Jesus, a meu respeito, é uma realidade agora. E eu posso dizer, eu sou salvo por Jesus, livre das correntes da religião, livre dos sacrifícios impostos pelos governos espirituais, livre para viver. Agora, você é de Jesus, você é salvo. E uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre. Diga comigo, amém, amém e amém. E eu queria terminar neste minuto fazendo um convite a você que está do outro lado. Nós estamos neste trabalho da Global Grace Missions em 89 nações, 28 idiomas. E nós temos um projeto de estar em 73 idiomas que a plataforma nos oferece e em 192 países. Para isto, nós precisamos de recursos. Quem sabe eu tenho ali um empresário, um profissional liberal, uma dona de casa, um chefe de família que diz: amei este apostolado, amei o propósito da pregação da palavra, eu quero participar da grande comissão. Ligue para nós, por favor, e diga-nos o que está no seu coração e diga-me, a mim em particular, que você se dispõe a servir a Deus com os recursos da sua vida. Eu lhe agradeço e Deus te prosperará. Um domingo muito feliz, lembrando a todos, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo para sempre e eternamente. Ele é Deus, Ele é o seu Deus, agora o seu Senhor absoluto. Graça e paz, apóstolo Michelangelo, da Igreja Cristo Vive, da Global Grace Missions. Até lá, até o próximo encontro.